Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao meu terceiro canal aqui no YouTube. E hoje eu quero fazer um vídeo sobre o preconceito. Como eu estava relatando no vídeo anterior, quem não viu vai lá assistir o segundo vídeo, que a minha síndrome que eu nasci é a mesma síndrome do filme Extraordinário. E muitas pessoas às vezes falam, você sofreu bullying, você sofreu preconceito, igual o menino do filme? Muitas pessoas perguntam. E antes de começar a falar sobre isso, eu trouxe aqui um trecho de Leandro Carnal, que eu gosto muito, que ele falou um pouquinho sobre o preconceito. O que que é o preconceito? O preconceito é algo que você entende, imagina, afirma antes de você conhecer alguma coisa. Ou seja, é algo que não precisa da experiência, é algo que não precisa do contato real com a diferença. Apenas uma ideia prévia. Por isto, preconceito. Por isto que o preconceito é uma ofensa à razão e uma ofensa à racionalidade. Achei bem interessante isso daqui que ele falou, que passei ou não passei por isso. Bom, é inevitável, né, gente, falar assim, zero, zero preconceito. Não. Na infância, eu tive uma infância muito tranquila. Eu cresci numa cidade de 7 mil habitantes. Então, era uma cidade onde todo mundo conhecia minha mãe, todo mundo conhecia minha avó. E eu era realmente uma criança muito alegre, que fazia tudo, participava das danças da escola, participava literalmente tudo. Eu cresci numa família muito acolhedora, muito amada, então a criação que a gente tem influencia muito em como você vai lidar com as situações. Então, na minha infância foi muito, muito tranquilo, participava de tudo, bem tranquilo mesmo. Sim, eu senti um preconceito em qual área da minha vida? Quando eu comecei a estudar, fazer faculdade, eu optei em fazer faculdade de educação física. Até eu fazer a faculdade, eu nunca tinha trabalhado ainda. Então, eu morava numa cidadezinha pequena, ia até São José do Rio Preto estudar, viajava todo dia, bate e volta, até que quando eu estava terminando a faculdade, eu comecei a fazer um estágio remunerado, que tinha que fazer, eu comecei a atuar em escolinha infantil. Eu amava, gente, literalmente eu amava. E aí estava acabando o meu contrato e eu precisava trabalhar. E aí, nesse último ano de faculdade, eu mudei para Rio Preto. Eu estava morando lá e eu queria conseguir me manter, trabalhar lá, né? Eu falei, nossa, mas e agora? Eu preciso trabalhar. Aí eu comecei a distribuir currículo em escolinha infantil, em comércio, em tudo quanto é lugar, gente, vocês pensar. Ninguém ninguém me contratava. E como eu era de outra cidade, ninguém me conhecia para me indicar na cidade, nada. E ali eu falava, nossa, mas e agora, né? Às vezes me passava na cabeça assim, como que as pessoas vão me dar oportunidade? Elas vão olhar para mim, vai perceber que eu tenho alguma coisa. E se eu ia entregar o currículo, eu percebia que eles olhavam bem assim, mas o que será que ela tem? Mas, em vez de perguntar, não, já é o que? O pré, né? Conceito, sem antes conhecer a pessoa, já nem dava oportunidade. E aí eu falei, nossa, mas aí eu chego me explicando para a pessoa que eu já tenho, tal, mas também não é legal, né? O correto é eu levar o currículo, a pessoa me dá uma oportunidade, depois ela vai me conhecendo, eu conto a minha história, o que eu já passei, enfim. E eu ficava, às vezes, me questionando, será que eu tenho que chegar, já falar da minha história? Tudo, não, as pessoas me conhecem, vai pela aparência, não vai me contratar, e assim foi, gente, não me contratavam. Até que a minha mãe teve uma brilhante ideia. Ela lembrou de uma vez que ela foi com uma parente bem distante minha, num ônibus, e essa parente contou que quando ela era criança, ela caiu, bateu um galinho no olho dela e o olho dela ficou todo branco. Ela perdeu uma visão de um olho. E que ela tinha prestado um concurso em Brasília para Ministério da Justiça em Brasília. Eu até anotei aqui para não esquecer. Ela, estudando muito, vendo tal, ela viu que ela poderia prestar o concurso por vagas de PCD, que são pessoas com deficiência. E com isso, ela está lá até hoje, concursada em Brasília. E aí ela comentou com a minha mãe, olha, se eu tive, né, essa oportunidade por conta da lei, me ajudou, né, a entrar
no concurso também, a tua filha também pode, porque você não fala para ela? E aí minha mãe lembrou dessa conversa que ela já tinha tido com esta moça, e minha mãe falou, olha, por que que você não coloca no teu currículo que você tem a deficiência? Que você tem uma deficiência auditiva, que você usa um aparelho auditivo, coloca no currículo. E aí assim foi. Falei, verdade, né? Então eu colocava ali meus dados cadastrais, embaixo a minha formação, embaixo eu colocava um tópico. Deficiência, possuo uma deficiência auditiva, com o uso do aparelho auditivo, não me limitando para nenhuma atividade, tá. Beleza. Aí eu comecei a procurar nos classificados de emprego se tinha algumas coisas próprio para PCD. E aí era tudo área administrativa. Eu falei, bom, vou entregar, porque o que eu quero é trabalhar. E assim, gente, a hora que eu comecei a entregar, era assim, ó, rapidinho me chamavam para entrevista. Rapidinho eu entrei num emprego, que era como auxiliar de escritório. Depois eu fui para uma metalúrgica e aí estou até hoje ainda no ramo bancário há mais de 11 anos. Quando minha mãe falou, eu rapidamente topei, não achei problema nenhum de colocar. E eu pensei assim, por que não? É uma coisa que eu tenho e que eu nunca tive problema com isso. E como foi, gente, uma diferença gritante. Então, o preconceito, ele existe sim, ainda mais nas aparências. E a minha síndrome, ela é uma síndrome que ela acarreta a estética do rosto, principalmente. Então, o primeiro impacto que a pessoa vê é o rosto da gente para conversar. E sim, fui julgada muitas vezes pelas aparências, porque não me deram oportunidade. E quando eu coloquei PCD, gente, era assim, pessoas nem questionavam muito. Era assim, você tem deficiência? Tenho. Você tem o laudo médico? Tenho. Ponto. Gente, foi a coisa mais fácil da vida para mim depois que eu coloquei isso. E assim foi. E o que, que a gente tira de reflexão com isso? Muitas pessoas levam a vida muito no vitimismo. Eu poderia o quê? Ninguém me dá emprego. Não, eu quero na minha área. Se não for na minha área, eu não quero. Não, porque ninguém me dá oportunidade. Tem pessoas que levam muito a vida como se ela fosse única, como se só ela tem problema, só ela passa por aquilo e mais ninguém. E a partir do momento, a psicanálise fala isso, que a partir do momento que você entende que todos nós somos comuns, que todos nós passamos por problemas, todos nós passamos por situações difíceis, no momento que você entender que você é igual a todo mundo, você nunca mais irá olhar para si e achar que você é o único problemático, o único que tem uma síndrome no mundo, o único tudo. Nós somos comuns como todas as pessoas. E uma coisa também que eu comecei a fazer, quando eu estava formada em educação física, e eu comecei a distribuir currículo, começou a me abrir muitas portas na área administrativa por conta das empresas, ter essa cota e tudo mais. Aí que eu comecei a fazer. Quando eu entrei no meu primeiro emprego, que era de auxiliar de escritório, eu fui lá e fiz um curso de técnico em rotinas administrativas. Então aí eu comecei a melhorar mais o meu currículo nessa área. Eu falei, bom, se eu não tiver oportunidade na minha área, eu vou então preparar meu currículo para ficar um pouco melhorzinho para a área administrativa. E assim eu fiz uns 2 cursos técnicos assim rápidos na área de administração. E com isso, gente, só foi abrindo portas. No fato de eu ser formada em educação física, só de eu ter o superior completo e uma deficiência foi o que me ajudou a entrar no ramo bancário. Porque se eu não tivesse uma formação superior, mesmo que era educação física, eles não teriam me contratado para entrar no banco. Então, vamos olhar para a gente sempre com uma autoaceitação primeiro. Não, eu tenho isso, eu tenho um benefício que eu posso usar isso a meu favor e por que não? Né? A vida está aí para isso, para a gente olhar com bons olhos, não é só para olhar a parte ruim. Eu poderia muito bem ter me feito de vítima, falado assim, não, então tá, então eu não vou mais trabalhar, vou me aposentar por invalidez,
que a gente pode, né, as pessoas que têm algumas deficiências, assim, a gente pode ser, inclusive na minha síndrome tem pessoas que são aposentadas, que não consegue, gente, se ingressar no mercado de trabalho, literalmente. Só que também a gente tem que buscar se aprimorar, se aperfeiçoar, para entrar, para ter valor para o mercado. Não é só ter uma deficiência. E sim ter valor. Não, olha, ela gosta de fazer curso, ela se capacita, ela vai atrás, enfim. Né? Então temos que fazer a nossa parte também, né? Saber buscar meios diferentes para você se ingressar é também buscar se autoaceitar. É saber o seu valor, é saber o que, até onde você pode ir, até onde você não pode ir. E buscar sempre, gente, sempre o melhor. Abra a mente. Às vezes você escolhe uma profissão de acordo com o seu coração. Eu gostava de esporte, eu gostava de fazer academia. E hoje, inclusive, devido a. Eu vou fazer um outro vídeo, tá? Sobre a minha busca profissional, a minha evolução profissional, devido às minhas posturas que eu tive que aprender, né? Que o ramo bancário me trouxe. Hoje eu estou me formando também em recursos humanos, porque eu gosto muito, gente, muito dessa parte do desenvolvimento pessoal, do autoconhecimento. Não é à toa que eu fiz psicanálise, né? Então eu tive que aprender muita coisa nesse mundo corporativo, o mundo de atendimento ao público, é o meio que você mais se desenvolve, que você mais aprende. Momentos de desconforto na vida são os que mais fazem a gente crescer. São os que mais fazem a gente analisar os nossos comportamentos, se está correto ou não, o que a gente precisa melhorar, o que a gente precisa buscar, enfim. Então é isso, gente. Acho que eu falei tudo aí, essa parte. Então, a única área que eu tive, sim, preconceito foi nessa área, mas eu sempre digo que o preconceito, gente, ele começa do lado externo quando o teu interno não está bem resolvido. A gente passa, a gente vê os olhares, vê, né, algumas situações, mas eu falo que a forma como você vai responder ao preconceito vai falar muito mais sobre você do que sobre a pessoa que está praticando o preconceito sobre você. Porque se você não está bem com você, isso fica emana assim, ó, em volta de você. As pessoas sentem a tua fragilidade, a tua sensibilidade. Você transparece isso. E então por isso que a gente tem que procurar muito a nossa evolução pessoal, se aceitar, para quando as pessoas perguntarem algo, o que que você tem? Eu nasci assim, eu nasci com uma síndrome, eu já fiz mais de 22 cirurgias. Olha, mas posso te falar? Ainda falo assim, posso te falar? Com toda a minha trajetória, por eu não ser nada perfeito, por eu ter as minhas cicatrizes, eu não posso reclamar da vida, porque Deus sempre foi maravilhoso na minha vida. É buscar confiança, segurança. Se você passa isso para as pessoas, ela pode vir até perguntar, mas ela já não vai sentir graça de continuar te perguntando algo. Então é isso, gente. Comenta aí, deixa um comentário, se inscreve, curte. E também, gente, quem quiser conhecer um pouquinho mais a fundo da minha história de vida, eu tenho um Instagram. Eu comecei lá primeiro, onde chama Diário de Síndrome, vou deixar aqui do ladinho. Vai lá me seguir, lá tem bastante, lá é o meu lifestyle, meu dia a dia nos stories, tem um monte de publicação sobre algumas histórias minhas. Então vão lá me seguir, tá bom? E sejam muito bem-vindos a todos meus primeiros seguidores aqui, e conto com vocês de estar comentando para me incentivar, porque eu sempre fui muito preguiçosinha para fazer vídeo. Então, o YouTube aqui, eu tô me superando demais, demais, demais para fazer vídeo aqui para vocês, tá bom? Grande beijo. Tchau, tchau.